Então, pessoal, estamos de volta aqui com a terceira parte e última de hidrostática, que é o Teorema de Arquimedes. Vamos falar sobre o empuxo. O empuxo é uma força que o líquido que foi deslocado, quando a gente coloca um corpo dentro do líquido, ele desloca uma quantidade de líquido. Esse líquido ele tende a voltar para o lugar, então ele tende a empurrar esse corpo de volta. Por isso que, quando a gente coloca algo pesado dentro d'água, ele parece que é leve. E quanto maior a densidade desse fluido que a gente está colocando, no caso água, pode ser mercúrio, pode ser uma outra água mais densa, uma água do mar, como a gente viu lá no Mar Morto, a foto, ele vai empurrar esse corpo para cima. Porque, na verdade, o empuxo, essa força de empuxo, ela é o peso do líquido que foi deslocado. O líquido que foi deslocado é o volume da peça que entrou. Portanto, para ficar claro isso aí, observa que a nossa figura, nós temos um corpo pendurado a um dinamômetro que ele tem um peso de 4 newtons. Aqui nós temos uma balança que mede 0 e esse corpo vai ser mergulhado dentro da água. Nesse momento, o corpo entrou na água e ele ficou com um peso, que eu chamo de peso aparente, de 1 newton. A água subiu, transbordou e caiu aqui. Esse aqui foi o fluido que foi deslocado. Esse volume daqui é o mesmo volume da peça. E aí, o peso desse líquido é 3 newtons. Olha que interessante. Eu tenho aqui o peso aparente, que é o peso que agora está mostrando, não é o peso do corpo, mas é um peso aparente. Ele é o peso do corpo menos empuxo. Veja, o peso do corpo é 4 e o empuxo é 3, me dá um peso aparente de 1 newton. Isso aí vocês podem fazer esse experimento, que ele fica bem interessante. Concluindo ainda, como é que eu vou calcular esse empuxo? O empuxo ele vem a ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume. Veja, volume vezes densidade é massa. M vezes G é peso. Então, isso aqui é o peso de quem? Do líquido, que está aqui, que foi deslocado, que é esse volume aqui. Observa essa foto daí, que ela é interessante. Ela mostra uma bolinha boiando na água e mostra uma bolinha que afundou e foi até o fundo lá do recipiente. Quais são as forças que atuam em cada situação? Na primeira, peso e empuxo, não tem mais nada, não tem força normal, não tem nada. A bolinha está boiando, flutuando dentro d'água. Então, é o peso dela e o empuxo. Veja que no outro caso, ele foi até o fundo do recipiente, então eu tenho a força peso, eu tenho o empuxo e tenho a força normal, porque ele está tocando lá no fundo e o fundo está empurrando ele para cima. Veja que neste caso o empuxo é igual ao peso e a densidade do líquido ela é maior que a densidade do corpo. Por isso que o corpo não entra, ele flutua. Neste outro caso, o empuxo é menor que o peso. Por quê? Normal mais empuxo vem ser igual ao peso. Então, o empuxo é menor que o peso. Porém, a densidade do líquido vem ser menor que a densidade do corpo, por isso o corpo entra todo na água. Vamos fazer uma aplicação também do nosso exercício, da nossa lista. Uma bolinha de certo material, quando é colocada em um líquido 1, fica em equilíbrio com a metade do seu volume inverso. Quando colocada em outro líquido 2, a mesma bolinha fica em equilíbrio com 20% do seu volume acima da superfície do líquido. Se a densidade do líquido 1 é 1,2 gramas por centímetro cúbico, qual é a densidade do líquido 2 em grama por centímetro cúbico? Esse exercício, particularmente, eu tenho duas formas de resolver. A primeira, pelo empuxo, e a segunda, pela densidade. Vocês vão ver que são equivalentes. Posso resolvê-lo das duas formas. Então, a primeira coisa, ele está boiando lá, eu sei que o empuxo é igual ao peso. Então, μgV, que é o empuxo, é mg, que é igual ao peso. Por sua vez, o empuxo é 1,2, aqui já foi bem mais rápido, né? 1,2 vezes G vezes 0,5 do volume, que o volume foi a metade do volume da bolinha. Tá? Por sua vez, o peso da bolinha é o volume todo, vezes a densidade da bolinha, vezes G. Como o volume está aqui, ele é comum dos dois lados, eu corto, e a gravidade eu também posso cortar. E vou chegar numa conta que a densidade da bolinha é 0,6 gramas por centímetro cúbico. Mas não terminou aí, ainda tem a segunda parte desse problema. No segundo líquido, a bolinha também fica flutuando, porém com 20% para fora. 80% está dentro da água.
Então, a mesma coisa, o empuxo também é igual ao peso. O empuxo é dado por μgV e o peso mg. Porém, aqui muda. Aqui é o μ do líquido, mas aqui, ó, o que foi deslocado da água foi 80% do volume da bolinha. Aqui eu já tenho a densidade da bolinha, 0,6. Mesma coisa, o V está em comum e o G está em comum. Eu posso cortá-los. E eu chego nessa equação, que vai me dar uma densidade de 0,75 gramas por centímetro cúbico, que a resposta vem a ser a letra B. Vamos lá pela densidade. Como ele ficou com 50% submerso, a densidade dele, no caso a bolinha, é 50% da densidade do líquido. Automaticamente 0,6. Se ele tivesse com 80% aqui dentro, seria 0,8 de 1,2. Tá? Porém, como a densidade da água, do líquido que ele estava, número 1, era 1,2, metade dele 0,6. Então, eu já vim direto para esse resultado aqui, somente fazendo análise do que estava no texto. A segunda parte eu posso fazer uma regra de 3. Veja, se 0,6 gramas representa 80% do meu líquido, X vai representar 100% do líquido e vai me dar uma resposta de 0,75. A mesma resposta de cima. Tá? Eu espero que com isso eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre a hidrostática, sobre os 3 teoremas e sobre aqueles conceitos básicos. Obrigado e esse é o final da terceira parte do vídeo.